Você já ouviu falar do vocabulário ortográfico da língua portuguesa? Como utilizar essa ferramenta em seus estudos? Como é que ela funciona? Será que ela pode me ajudar na hora de escrever um texto ou fazer algum tipo de atividade que envolva a língua? São essas perguntas que este vídeo pretende responder. E se você se interessou por esse assunto, já deixe o seu like para me ajudar, fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e eu vou agora explorar junto com vocês o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Essa é uma importante fonte de consulta que vocês podem utilizar, que é online e é de graça. Esse é o aspecto mais importante. E afinal, para que serve o vocabulário ortográfico? Ele basicamente é o catálogo de palavras da língua portuguesa, o catálogo oficial dessas palavras em língua portuguesa. Você pode encontrar palavras mais novas ou mais recentes em dicionários. Alguns dicionários são mais permissivos e já englobam alguns neologismos, algumas formas e alguns usos que se tornaram comuns, especialmente por conta da mídia ou por conta de alguns acontecimentos, mas em termos oficiais, você só pode considerar que uma palavra está devidamente catalogada consultando o vocabulário ortográfico. Afinal, quem é o responsável por ele é justamente a Academia Brasileira de Letras, que seria uma instituição responsável por manter a tradição linguística e literária do Brasil. É um fator importante do ponto de vista cultural e também do próprio ponto de vista de preservação da língua portuguesa como um elemento constitutivo da identidade brasileira. Eu já até falei disso no podcast Pílulas, um dos primeiros que eu gravei. A gente pode voltar a falar desse assunto posteriormente e vocês podem conferir esse podcast onde eu falo um pouco disso. Então, vamos falar do vocabulário. Nós vamos fazer uma navegação aqui em tempo real. Vamos pegar algumas palavras. Então, como é que ele funciona? Não é diferente de um dicionário comum, assim, a forma de consulta. Você digita uma palavra e vê qual o resultado que ela apresenta. Só que qual que é a diferença? O vocabulário ortográfico não é um dicionário, então ele não traz definições, ele traz apenas a forma de escrita, assim, a ortografia correta, ou tal como preconizada, como oficial, e a sua classe gramatical. Também pode trazer algumas palavras associadas, expressões associadas, mas ela não traz definições. Ela só mostra a ortografia, forma ortográfica e a classe gramatical a qual pertence. Vamos começar com uma palavra que costuma gerar uma certa dúvida. Eu até me lembro quando eu estudei letras, mas antes mesmo, na minha época de ensino médio, uma palavra que costuma dar muita dúvida é a palavra acreano, que pode ser ou acreano com E ou acreano com I. Muita gente fala acreano com E. E até essa dúvida foi até alvo de um verbete do Não Erre Mais, do professor Luiz Antônio Saconi. Até posso trazer um pouco mais sobre essa obra, que é interessante, mas tem muitos aspectos polêmicos. Então, como é que se escreve? É acreano ou acriano? Vamos fazer um teste. Vamos começar com uma forma que eu conheço mais, que é acreano. É quem nasce no Acre, é o gentílico relativo à origem no estado do Acre, é o que vem do estado do Acre. Como podemos ver, o vocabulário não reconhece a forma acreano. Então o que nos resta? Vamos ver se acriano funciona. Então
Aqui eu já encontrei. Então, conforme o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a forma correta para se escrever o adjetivo referente ao que é originário do estado do Acre é acriano, não acreano. Então é justamente para esse tipo de situação em que a gente utiliza o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É para a gente tirar dúvidas de como se escreve as palavras. E não apenas isso, também as classes gramaticais a que pertencem. Então, acriano pode ser tanto um adjetivo como um substantivo masculino. Então, político acriano, cidadão acriano, ou usando como um adjetivo, ou simplesmente aquele acriano ali que eu conheci na festa, como aqui uma função de substantivo masculino. Então, aqui um exemplo bem simples e bem comum, que pode suscitar dúvidas. Aqui, fazer só uma brincadeira. É muito comum a gente falar algumas palavras, ouvir falar de algumas palavras e algumas pronúncias diferentes, como mortandela. A gente sabe que a forma correta de se escrever esta palavra é mortadela, não mortandela. Mas de tanto ouvir, é mesmo aqui na cidade onde eu moro, algumas pessoas falando, não pessoas assim de pouca escolaridade, simplesmente até pessoas que já passaram pela escola, mas é uma forma que é relativamente comum, a gente pode considerar. Uma outra palavra que isso acontece é a palavra bandeja. Eu já vi muito se falar bandeja. Vamos ver se essa palavra, essa forma é reconhecida. Não. Bandeja, não. Mas bandeja, sim. Aqui, vamos pegar a bandeja, que ela trouxe alguns outros exemplos. Além da própria palavra bandeja, perdão, que é um substantivo feminino, ela trouxe um substantivo que é derivado da palavra bandeja, que é bandeja d'água. É um substantivo também feminino e cujo plural ocorre na palavra bandeja, bandejas d'água. Aí um substantivo muito comum, que é o bandejão, especialmente nas universidades, o bandejão, que é as refeições enormes, a preços bem acessíveis, mas também em alguns restaurantes populares, enfim. O bandejão é algo que é muito... que muita gente gosta. Você tem muito comida boa por um preço muito pequeno. Eu aproveitei bandejões algumas vezes e não me arrependo nem um pouco. Paguei muito barato, uma comida excelente na universidade onde eu fiz doutorado. Recomendo bastante. E bandejar, que é um verbo. Então, olha só como o vocabulário ortográfico traz informação. Como eu já disse, ele não traz as definições das palavras. A finalidade dele não é essa, ele não é um dicionário. Ele é um vocabulário ortográfico, ele serve para mostrar a ortografia oficial das palavras. Então, nesse aspecto, ele funciona muito bem. Tem um outro exemplo que eu quero trazer aqui, só para a gente manter esse espírito de descoberta, de esclarecimento de dúvidas. É um assunto que eu pretendo trazer aqui para vocês, é muito interessante, é sobre o acordo ortográfico. Ele já existe há mais de 10 anos, então muita gente já deve estar acostumada com as regras, ainda que não conheça exatamente, não se lembre exatamente os detalhes, mas já absorveu o conteúdo geral desse acordo. Mas é sempre importante lembrar, até por um aspecto tanto pedagógico, didático, mas também um aspecto histórico, a gente mostrar algumas diferenças entre o que vigorava na fase pré-acordo, que é a ortografia de 1945, que foi reformada em 1971, é essa nova ortografia que foi instituída oficialmente em 2009
mas passou a ser obrigatória em 2016. Então, um desses exemplos, a expressão dia a dia. Na fase pré-acordo, expressões como dia a dia, você colocava hífen. E o que acontece? Essa forma já não é mais reconhecida. Por quê? Porque com o acordo ortográfico, expressões como dia a dia e tantas outras, elas perderam o hífen, ficando apenas dia a dia. Você tem que usar essa expressão completa, dia a dia. Ela, para ter um sentido, você tem que usá-la completa, dia a dia, porque uma coisa dia a dia é outra. Então você vê aqui que a forma tal como está preconizado no acordo é dia a dia sem o hífen. E tem vários outros exemplos que a gente poderia até trazer. Mas o que eu acho importante? Você, sempre que tiver uma dúvida em relação a como se escreve uma palavra, o vocabulário ortográfico é a fonte ideal para você tirar essa dúvida, para você consultar. Como alguns exemplos que eu dei. São exemplos muito simples, mas você já viu como ele funciona muito bem. Ah, como se escreve tal palavra? Vou digitar. Se não funcionou da forma como você escreveu, tente outras formas, ou até pode consultar o dicionário até para você fazer uma comparação. Eu lembro que vários dicionários, dependendo da palavra, admitem formas alternativas, decorrência de uso, entre outras razões. Mas pensando do ponto de vista oficial do vocabulário já consagrado, já consolidado nessa publicação, então é importante a gente fazer a consulta. Então, na dúvida que você tiver, você não sabe como escrever a palavra, é aqui que você tem que encontrar. E para você descobrir que sentidos ela tem, para que serve, para qual que é o uso, aí é o dicionário mesmo. Então é bom separar novamente as utilidades. Aqui, vocabulário ortográfico, é preciso saber como se escreve uma palavra e qual é a classe gramatical que ela tem, ou as classes gramaticais que ela tem. E para definições, aí é o dicionário. Entre outras coisas, os dicionários têm outras informações importantes, inclusive falando sobre a classe gramatical, mas o objetivo do dicionário é muito mais amplo. Aqui é forma ortográfica. Então, espero que isso tenha sido claro. E vamos consultar algumas outras palavrinhas. Vamos ver a palavra berinjela. O que acontece? Por muito tempo, a gente viu, eu já vi tanto a grafia com J como a grafia com H. Quando eu vejo com J, você vê, tem várias ocorrências, tanto na forma base como em variações. Berinjela branca, berinjela bricial, nunca ouvi falar. Berinjela comprida da China, tampouco. Berinjela roxa, essa eu já conheço. Então, essa forma é admitida. Vamos ver a forma com G. A forma com G já não é admitida, mas eu já vi, até em alguns escritos, mas é muito tempo atrás, a forma com G. Mas no ponto de vista oficial, se você for escrever berinjela, é com J. Outra palavra que costuma ter muita dúvida, a nossa querida, famosa, adorada, mussarela. Como é que se escreve? É mussarela, mozzarella ou mussarela com 2 S, com C cedilha? Vamos descobrir. Vamos ver a forma mais usual, mussarela. Não é reconhecida. A forma mais usual, assim, coloquialmente, o queijo mussarela não é reconhecido no vocabulário ortográfico. Então, qual seria a forma correta, consagrada? Vamos testar mozzarella. Eu também já vi muito, principalmente em publicações mais antigas. A forma mozzarella já é admitida. Então, se você quiser usar mozzarella, você referir ao queijo mussarela, correto. Agora, mussarela, como a gente está acostumado a dizer, já não tá.
Mas também existe a mussarela com C cedilha, que eu já vi também. Vamos ver o que ela nos traz. Mussarela com C cedilha. Então, pelo vocabulário ortográfico, existem duas formas oficiais e corretas para você designar, para você escrever o queijo mussarela. A forma mussarela com C cedilha, não é com dois S, C cedilha, e a outra forma, mozzarella. Então, usando mozzarella ou mussarela com C cedilha, você está correto, corretíssimo. Você não precisa se preocupar de modo algum. Já a mussarela com dois S, infelizmente, não está oficializada no vocabulário ortográfico, sendo considerada uma forma incorreta. Então, gente, acho que com esses exemplos dá pra gente ter uma ideia de como ele funciona. É uma ferramenta muito simples e muito prática que pra gente usar para fazer as nossas consultas. Deu dúvida para você escrever uma palavra? Consulte o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Beleza, gente? Bom, nesse vídeo você viu um pouco de como funciona o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É uma ferramenta muito útil para você verificar como é que são escritas as palavras na língua portuguesa. Também as suas classes gramaticais. Então, se você gostou dessa dica de estudo e de pesquisa também, então já deixe seu gostei aqui para ajudar o nosso trabalho. Também se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar as novidades. Também se inscreva nas minhas outras redes, Facebook e Instagram. Então nós ficamos por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.